A paz, amados. Eu queria, nessa hora com vocês, compartilhar um texto que está no livro de Daniel. Nós vamos ler o capítulo 3, um capítulo muito conhecido, uma passagem uma das mais conhecidas da Bíblia, que é a passagem em que os três amigos de Daniel são levados até a fornalha e são salvos. Então, vamos ler o texto, esse capítulo, e tentar buscar nesse capítulo alguma coisa que Deus quer nos revelar, quer nos contar. Então a palavra diz assim, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens, de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fones e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, teus deuses, e não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara por eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou de os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O texto está cheio de coisas, né, preciosas, valiosas. Né? Para começar, o rei Nabucodonosor aqui, da mesma maneira que o faraó representava Satanás, o rei Nabucodonosor é uma representação do diabo aqui. E a Babilônia representa, né, a corrupção do mundo, representa o pecado do mundo, representa os apetites e os sabores do mundo. Então o rei da Babilônia monta um ídolo de ouro, da mesma maneira que aconteceu lá em Êxodo, né, o bezerro de ouro. Esse rei manda fazer um ídolo, né, até muito maior, muito mais impressionante, muito mais impactante do que o bezerro de ouro que havia sido feito pelos judeus lá em Êxodo. E ele libera um decreto. E esse decreto é sobre todas as maiores autoridades sobre o reino da Babilônia, que é o maior reino da terra naquela época. Então ele menciona os sátrapas, né, os prefeitos, enfim, os administradores, seriam os governadores, os ministros, os homens da mais alta hierarquia que governavam a Babilônia, que deveriam se juntar, e depois deles todo o povo, para adorar, reverenciar essa estátua de ouro. E é interessante que o que desencadearia a adoração é uma festa, é uma grande festa. Então haveria música, dança, gaita, pífaros, enfim, tambores, que é a maneira como o diabo age. É uma das maneiras pelas quais o diabo age. Ou seja, primeiro, o diabo tenta influenciar o cabeça. O diabo tenta submeter a autoridade, submeter, né, aqueles que são da mais alta hierarquia, para de cima para baixo vir oprimindo e vir contaminando a terra com o seu mal, com o seu pecado. E quando o diabo faz algo, ele não faz esse algo de maneira aparentemente ruim. O diabo sabe muito de propaganda e marketing. O diabo é um grande marqueteiro. Então como é que o diabo faz para nos tentar e nos atrair? É sempre com algo que vai nos chamar a atenção, que vai nos saltar aos olhos, que vai ser atraente aos nossos apetites naturais, vai ser atraente à nossa carnalidade. Então vamos dar um exemplo, a droga. Vamos ser sinceros. Cocaína, maconha, LSD, seja a droga que for, né? O próprio álcool é bom, é excelente, é maravilhoso. Ninguém tomaria a segunda dose de cocaína, ou seja lá que droga fosse, se na primeira dose essa pessoa tivesse uma forte diarreia, uma dor de cabeça terrível, tivesse um sangramento nasal, tivesse os dentes caíssem, ficasse cego de um olho, começasse a mancar da perna direita e perdesse o movimento da perna esquerda. Não, a sensação da droga é ótima, é excelente. Ela dá para o corpo uma sensação que é muito agradável, um prazer. É claro que depois dessa sensação agradável, dessa festa aos sentidos que a droga promove, é claro que depois dessa sedução, a droga ela vai cobrar o seu preço, o diabo vai cobrar o seu preço. Então, nós somos atraídos para o pecado, para o que chama a nossa atenção, desperta o nosso apetite carnal, e a partir daquilo nós passamos a adorar esse pecado e vem em função desse pecado. É exatamente assim que o diabo faz, que o diabo age. Então ele atrai a nossa atenção com algo que nos desperta o apetite, que nos dá algum nível de prazer, de satisfação, momentâneo, transitório, mas depois ele cobra um preço alto sobre isso. É a maneira como o diabo age. Pois bem, esse decreto é instaurado, e aí alguém
vai fazer uma fofoca para o rei. Rei, é o seguinte, existem aqui no teu reino 3 judeus que têm altos cargos aqui também no meio da Babilônia, porém não têm adorado, se recusam a adorar a estátua que o Senhor levantou. Aqui cabe uma contextualização. A Babilônia havia dominado Israel. E se você olhar no capítulo 1 de Daniel, ali há uma explicação. Que quando Nabucodonosor vence e domina Israel, ele traz para a capital da Babilônia, o rei, né, libera um decreto em que ele manda trazer os jovens mais capazes, os jovens mais cultos, mais inteligentes, para que esses jovens fossem apresentados à cultura, à tradição da Babilônia, ou seja, fossem aculturados, fossem absorvidos pelo império da Babilônia e passassem a ter uma posição de domínio, destaque e governo na própria Babilônia. Dentre esses jovens se destacam 4. Um é Daniel, que não aparece nessa passagem, e os outros 3 são os 6 amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego. Então eles são judeus, eles são de um povo que foi opresso, então de certa maneira, apesar de ocuparem um cargo, uma posição elevada na hierarquia da Babilônia, eles são escravos, eles são dominados. Então esses três jovens, né, se recusam a adorar ao ídolo que foi levantado pelo rei da Babilônia. E eles são levados diante do rei, o rei enfurecido, né, e fala: vocês não têm adorado a estátua que eu levantei, e vocês têm que adorar. Se vocês não adorarem, vou lançar vocês numa fogueira, numa fornalha, e vocês vão ser consumidos pela fornalha. E o que os 3 dizem? Olha, rei, é o seguinte, não tem muito o que conversar. Nós não vamos adorar ao ídolo que você levantou. Nós adoramos ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro. Na discussão. E diante da pergunta do rei, né, que Deus seria capaz de livrá-los das mãos do rei, né, que Deus poderia livrar Sedraque, Mesaque e Abednego das mãos dele, diante dessa afirmação, dessa pergunta retórica, dessa pergunta de Nabucodonosor, eles dizem: o nosso Deus é. Mas, se ele quiser, ele fará. E se ele não quiser, nós seremos consumidos pela sua fornalha, mas não adoraremos aos teus deuses. O rei fica furibundo, o rei fica alterado. Aí o rei usa de todo o poder e autoridade que ele tem, manda avivar a fornalha 7 vezes mais, a fornalha fica 7 vezes mais quente, 7 vezes mais chamas, mais lenha. Manda aprisionar, amarrar os 3. Então eles são amarrados, né, dá para imaginar que são amarrados de uma maneira violenta, amarrados de maneira que mal poderem respirar, a maneira como o texto se refere a essa situação. Deus, no seu exército, manda vir os homens mais poderosos do exército dele, para que amarrassem os 3, os imobilizassem com as suas roupas, com as suas vestes, os lançassem na fornalha. E o rei tem muita pressa disso. Ele tem tudo acontece com muita pressa, com muita rapidez, todo mundo muito estressado com as ordens do rei, e esses fortes soldados do rei pegam os 3 amigos de Daniel, os lançam na fornalha. E a fornalha estava tão intensa, mas tão forte, que os algozes que jogam Sedraque, Mesaque e Abednego na fornalha são consumidos pelo fogo. E aí os 3 são lançados no fogo. Vamos parar um pouco a história aí. Tem uma frase são 2 frases que eles dizem que são determinantes, Sedraque, Mesaque e Abednego. Primeiro, se Deus quiser, Ele é capaz de nos livrar da chama, do fogo e da fornalha. Mas se Deus não quiser, nós continuamos amando, nós continuamos servindo a esse Deus. Nós da nossa humanidade, né, mesmo sendo crentes, salvos, né, cheios do Espírito Santo, o que nós da nossa humanidade imaginaríamos nesse contexto? Como é que, se nós estivéssemos escrevendo a história e não Deus, como é que nós escreveríamos a história? Eu escreveria assim: na hora em que os homens fossem lançar os 3 na fogueira, Deus que os ama, Deus que se sente honrado pela declaração, pela fé dos 3, Deus que se sente privilegiado por ter 3 pessoas que
que o amam de tal maneira que estão dispostos a morrer por ele, pela palavra dele, estão dispostos a se martirizar por ele, esse Deus maravilhoso vai fazer algo, né, poderoso, algo, né, tremendo, né, digno de Hollywood, para impedir que os três sejam consumidos pela fogueira. Então vai mandar um vento poderoso e esse vento vai assoprar e vai apagar a fogueira. Ou então vai vir um raio do céu e esse raio vai fulminar os soldados que estão levando Sedraque, Mesaque e Abednego para a fogueira. Ou um terremoto vem e abre o chão e as pessoas que estão em volta são tragadas pelo chão e somente os três ficam lá em pé incólumes. Um anjo é colocado diante da fornalha. Alguma coisa Deus faria, porque Deus quer que eles sejam salvos, Deus quer que eles sejam liberados da fornalha. Só que Deus não quer. Deus queria que os três fossem para a fornalha. Deus não é que Deus permite. Não é que Deus não notou. Deus estava distraído. Ele está distraído, estava ocupado com uma outra coisa, não viu a situação. Sedraque, Mesaque e Abednego se descuidou. Opa, foram para a fornalha. Foi o descuido de Deus. Não. Não é que Deus não tivesse poder para livrá-los. Não. Deus queria que eles fossem para a fornalha. Deus quis, Deus desejou, Deus planejou, Deus preparou as coisas para que aqueles três homens fossem para a fornalha. Era o propósito, a vontade soberana, perfeita e agradável de Deus. Eles iam para a fornalha. Não é a maneira que eu faria, que nós faríamos, de nós faríamos. Sabe, às vezes nos é pregado um evangelho, às vezes nos é apresentado um Deus muito bonzinho. Um evangelho muito bonzinho, um evangelho tipo, né, o mundo encantado dos pequenos pôneis, um evangelho em que tudo dá certo, um evangelho em que Deus só tem coisas macias, coisas suaves, coisas gostosas, né? Que Deus é um Deus que vive passando a mão na nossa cabeça, que Deus é um Deus que vive nos enchendo de presentes, vive nos enchendo de bênçãos, vive nos livrando dos nossos inimigos, que é um Deus que nos coloca numa redoma e ficamos protegidos e intocáveis, que nada nos toca, nada nos atinge, que Deus nos livrará de tudo e nos dará tudo. Deus não é assim. Essa passagem mostra que Deus não é assim. Às vezes Deus quer que eu vá para a fogueira. Às vezes Deus quer que você vá para a fogueira. Às vezes o lugar em que Deus quer que você esteja é na fornalha muito ardente. Tremendamente ardente. É claro que isso gera no nosso coração, no meu coração, um medo, uma ansiedade, uma expectativa complicada. Quer dizer, Deus, o Senhor vai me lançar na fornalha. Uma fornalha tão quente, mas tão quente, que as pessoas que se aproximam da boca da fornalha são consumidas. Deus, o Senhor não me ama. Ou, Deus, o que foi que eu fiz para o Senhor me castigar e punir desse jeito? A gente não entende à primeira vista. Mas a história não fica só nessa passagem, nesse ponto, né, em que eles são lançados na fogueira. Eles são lançados na fornalha e algumas coisas acontecem que apontam para o caráter de Deus. Primeiro, de tudo que eles levaram para a fornalha, as roupas, as vestes, né, tudo que havia no corpo deles, a palavra diz que nem um fio de cabelo foi queimado. Eles não sentiram calor. A roupa não foi queimada, a roupa não foi chamuscada. Não havia cheiro da fumaça do fogo no corpo dos três, depois que eles saem da fornalha. Mas tudo aquilo que os estava amarrando desaparece. Só teve uma coisa que a fornalha queimou: as cordas que amarravam Sedraque, Mesaque e Abednego. Sabe, às vezes Deus nos coloca na fornalha não para nos consumir, mas para consumir as amarras que o diabo colocou em nós. Às vezes Deus nos coloca em situações que parecem terminais, situações terríveis, situações de morte, situações em que não há salvação, situações de total desespero e perdição. Não para que sejamos consumidos,
não para que as vestes de louvor, não para que as vestes de adoração, não para que as vestes que Ele colocou em nós sejam consumidas, mas para que as cordas, as amarras, os grilhões que o diabo colocou em nós sejam consumidos. Às vezes a fornalha é um lugar de libertação. Às vezes a fornalha é um lugar em que o nosso caráter vai ser tratado, a nossa alma vai ser tratada, o nosso coração vai ser tratado. E o tratamento não é para nos consumir, é para nos livrar daquilo que nos amarra, nos livrar daquilo que nos prende, nos livrar daquilo que nos impede de andar, de prosseguir, de avançar. A fornalha, quando Deus quer que eu vá para ela, é um lugar de libertação, é um lugar de liberdade. Na fornalha, Cedraque, Mesaque e Abednego andaram com Cristo. Da mesma maneira que o rei aqui aponta para Satanás, a figura que o rei olha é evidentemente Jesus. O próprio rei diz, é tal qual o filho dos deuses. Na ignorância e na falta de fé do rei, ele entende que aquela pessoa, a quarta pessoa na fornalha, não é um anjo, não é o próprio Jesus. Sabe, às vezes Deus tem que nos levar para a fornalha para que eu possa andar com Cristo. A dureza no meu coração, a minha independência, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha indiferença, é a amarra que tem que ser queimada, para que na fornalha eu possa andar com Cristo. E queridos, se eu estou andando com Cristo, seja lá o lugar que for, é o melhor lugar do universo. Pode ser uma fornalha, pode ser um forno. Se Jesus está ali comigo, aquele é o melhor lugar para se estar. É com a passagem de Jesus no barco, né, dormindo na tempestade. Os apóstolos, eles, naquela situação, eles conheciam Cristo numa certa medida. Eles conheciam o poder de Jesus, eles já tinham visto Jesus curar, levantar mortos, expulsar demônios, já tinham ouvido a palavra de Jesus, conheciam Jesus numa certa medida. E Jesus está ali no barco com eles e começa a tempestade e vem as ondas, grandes ondas, um vento que rugia. E aqueles discípulos ficam assustados, né? O barco vai virar, nós vamos morrer afogados. Nota, os discípulos são pescadores, estão acostumados com o mar, estão acostumados com o temporal, eles sabiam nadar, eles sabiam lidar com o mar, mas o mar está tão agitado, o mar está tão volumoso, as ondas são tão grandes, o vento é tão forte, aqueles homens calejados da vida no mar, aqueles pescadores experientes ficam apavorados, temem morrer. Ali é a fornalha para eles. E Jesus está no barco, dormindo. E eles não se conformam com isso e acordam Jesus assustados, cobrando: Jesus, o senhor vai nos deixar morrer aqui? Faz alguma coisa. Jesus, o senhor tem feito tantas coisas por tantas pessoas, faz por nós. E qual é a resposta de Cristo? Homens de pequena fé. Mas que pequena fé é essa? Jesus vai, né, e acalma a tempestade, acalma o mar. A pequena fé a qual Jesus faz referência não é o fato de que Pedro, de que João, de que Tiago, de que nenhum dos apóstolos tenha tomado a iniciativa e a ousadia de ter subido no convés do barco e dito para o mar: acalma-te, mar. Não é que eles não tivessem fé para isso. Não. A pequena fé deles é a pequena fé de que Jesus estando com eles, tudo iria bem. Eles acreditavam que mesmo estando ali no barco com Jesus, mesmo estando na companhia, na presença física, material de Cristo, mesmo nessa situação, eles poderiam ser mortos, eles poderiam ser, o barco ser destroçado. A fé deles não é falta de fé por não mandar o mar se acalmar. A falta de fé deles é a falta de fé em quem é Cristo, que não os abandonaria, que não os deixaria se afogar, que não deixaria o barco afundar, porque eles estavam com Cristo. E se eu estou com Cristo, não importa a tempestade, não importa o quão a chama está ardendo, estar com Cristo é estar no lugar mais seguro, é estar no lugar melhor, é estar no lugar mais excelente possível. Aqueles 3 homens estiveram com Cristo na fornalha. É o melhor lugar para estar. Não a fornalha, mas estar com Cristo. Não é o lugar onde eu estou, não é a situação pela qual eu estou passando, não é a dificuldade, não é a tempestade, não é o tamanho da onda, nem o calor da fornalha que importa, mas com quem eu estou. E ali eles estavam com Cristo. Ali eles puderam desfrutar da companhia de Jesus.
não era nem o milagre, não era nem o poder, não era nem o ressuscitar dos mortos, o curar dos doentes, mas era desfrutar da companhia, da presença do noivo, da companhia, da presença de Deus, da companhia, da presença, da intimidade de Jesus. Às vezes Deus nos leva para a fornalha, para que na fornalha nós possamos desfrutar da intimidade de Cristo. Uma outra coisa acontece. No início da história, há um decreto sobre a vida dos três. Se eles não adorassem aos deuses da Babilônia, eles seriam mortos. O rei os manda para a fornalha, 7 vezes avivada, com um único objetivo. O rei queria banir da história a lembrança de Sedraque, Mesaque e Abednego. Eles seriam calcinados, eles seriam transformados em cinza, não haveria o que enterrar, eles seriam esquecidos, eles seriam misturados às cinzas do carvão e da lenha da fornalha, eles seriam lançados no esquecimento. Havia um decreto sobre isso. Mas quando os 3 saem da fornalha, eles mudam a história. Eles mudam a história. O decreto do rei muda. O decreto do rei passa a ser o seguinte: qualquer povo, homem, mulher, na Babilônia, que disser palavra contrária, que disser blasfêmia, desonra, que disser algo contra ao Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego, essa pessoa vai ser morta. E a sua casa será transformada em monturos, vai ser destruída. A casa que é pronta para a descendência, para a posteridade. Ou seja, mudou a história. Não é Sedraque, Mesaque e Abednego que foram ser lançados no esquecimento, não. Eles são lembrados eternamente porque fazem parte da história e do reino do propósito de Deus. Mas os inimigos de Deus, esses sim, os que blasfemarem contra Deus, esses serão esquecidos. Sabe, Deus nos manda para a fornalha às vezes para mudar a nossa história. Talvez a gente tenha que passar por uma fornalha para mudar a história da família. Para você mudar a história do seu casamento, a história dos seus filhos, a história dos seus pais, dos seus irmãos, a história dos seus amigos, mudar a história da sua família, do seu bairro, da sua rua, mudar a história da sua igreja, mudar a história de uma nação. Não por aquilo que você diz, não por aquilo que você prega, não por aquilo que você viveu, pelo teu testemunho, não porque você foi lançado na fornalha, mas porque na fornalha você andou com Jesus. A fornalha às vezes é o lugar em que Deus prepara para mudar a tua história. Sedraque, Mesaque e Abednego puderam fazer isso por uma única razão. Eles conheciam a Deus. Se Deus é poderoso, eles conheciam o poder de Deus. Deus é poderoso para nos livrar-nos da tua mão, ó Rei, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, não importa o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, como Deus faz, quando Deus faz. Nós amamos a Deus, não por aquilo que Deus faz, não por aquilo que Ele pode dar, tirar, não por aquilo que Ele pode retribuir, não por aquilo que Ele pode restaurar ou destruir, mas por quem Deus é. Porque Sedraque, Mesaque e Abednego conheciam o caráter de Deus. Eles tiveram fé para serem lançados na fornalha, andarem com Cristo e mudarem a história. É um nível de fé muito alto. É um nível de intimidade muito alto, muito elevada. Mas é esse nível de intimidade, de relacionamento que Deus busca conosco. Não baseado naquilo que Deus tem, naquilo que Deus pode, naquilo que Deus faz, mas em quem Deus é. Um relacionamento íntimo, de conhecimento, de proximidade. Eu creio que Sedraque, Mesaque e Abednego tinham medo. Eles eram humanos. Qualquer um teria medo de ser lançado na fornalha. Mas apesar do medo, apesar da ansiedade, apesar da opressão que havia sobre eles, havia uma coisa que os sustentava.
Qualquer que seja a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E seja lá o que for que Deus venha a fazer, nós andaremos com Ele. Sabe, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, possa transformar o meu coração, o seu coração, levar o nosso coração a um nível de intimidade, como tiveram esses 3 homens, que conheciam a Deus, amavam a Deus, tinham fé e confiavam em Deus, foram lançados na fornalha, libertos das suas amarras, puderam desfrutar da intimidade de Cristo e mudar a história. Deus abençoe vocês. Amém.